A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidar você que tem aí uma Bíblia à mão para abri-la no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, para nós lermos do verso 5 em diante, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Quando eu era bem pequeno, criança ainda, uma vez subi na porta, escalei a porta assim, com uma mão de um lado, outra do outro, e os pés, e de repente meu pai vinha chegando, e eu achei que ele estava olhando, e como confiava que ele iria me pegar, eu me joguei. Deixa que ele não estava me vendo de verdade e acabei quebrando o braço nessa história. É uma questão importante, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos colocar a nossa confiança, né? Confiança é a fé que você deposita em alguém ou em alguma coisa, crendo que ele vai atender aquela sua expectativa. E esse texto que lemos, ele nos fala sobre isso, sobre em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Alguém às vezes até cita esse texto para dizer, olha, não confie em ninguém, suspeite de todo mundo. Todos são culpados, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que o texto sagrado nos afirma. Jeremias nos mostra que a confiança em Deus é o fundamento da verdadeira bênção e prosperidade e que nós não podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos. A primeira coisa, então, que nós vemos no texto é que confiar no homem traz maldição e esterilidade espiritual. O homem aqui não é o outro, mas em nós mesmos. Confiar em suas próprias forças, em seus recursos, é algo que as pessoas fazem frequentemente. Porém, o texto descreve este homem que confia em sua própria força ou em recursos humanos que estão à sua disposição, como uma planta seca no deserto. Deus estava aqui advertindo o povo, porque quando você olha o tempo em que essa palavra foi dita, havia um risco iminente de guerra e eles estavam fazendo uma aliança com o Egito para se protegerem da ameaça de invasão da Assíria. E Deus os chamava ao arrependimento, mas eles preferiam confiar nos recursos humanos, nos pactos e alianças humanos, e não na proteção que vem de Deus. A questão não é apenas de não confiar no homem, ou de confiar apenas no homem, mas a questão é que eles pararam de confiar em Deus e começaram a confiar nos recursos humanos que eles tinham. E ainda por cima fizeram algo pior. Confiaram nos ídolos criados pelos seres humanos. Todas as vezes que deixamos de depositar confiança absoluta no Senhor, para confiar no ser humano em suas criações, seja quais forem, nós cometemos um grande erro. Isso é a essência da idolatria, confiar em uma criatura mais do que no Criador. E aí o texto descreve alguém que confia em si mesmo ou em recursos humanos como um arbusto seco no deserto.
A tamargueira é uma árvore que ela resiste ao calor do deserto porque usa um processo de salinização para obter água do ar. Mas ela deixa o seu ambiente inadequado, salino, inabitável. E assim também é o coração rebelde do homem, que quer confiar em si mesmo. E nesse seu engano se afasta da sabedoria de confiar em Deus. E esta arrogância autocentrada nos leva à desobediência e, além disso, nos leva a trazer prejuízo para nós e para os outros homens. Nós idealizamos as pessoas, idealizamos a nossa própria força, idealizamos os nossos relacionamentos e acabamos esperando demais das pessoas. Há pais que esperam muito dos filhos, filhos que esperam muito dos pais, esposos e esposas que esperam muito dos seus cônjuges, patrões e empregados que esperam muito uns dos outros. Não está errado em confiarmos nos outros, mas o que nós não podemos é confiar no homem como confiamos em Deus. Ou pior, deixar de confiar em Deus para confiar no homem. Na aviação, toda falha é perigosa. Mas nos helicópteros existe uma peça em particular que tem um apelido inusitado devido à sua importância. É uma porca que segura o rotor principal do helicóptero, onde as hélices estão ali na parte de cima da aeronave. E essa porca ela é tão importante que se ela falhar, nada mais pode segurar o helicóptero. E o nome que dão a ela é exatamente a porca de Jesus. Porque entendemos uma coisa, queridos, tem situações na vida que só podemos confiar em Jesus. E nós precisamos hoje fazer uma autoavaliação. Temos confiado em nossas boas obras para a salvação? Temos confiado em nossos recursos para atender às nossas necessidades? Temos confiado naquilo que podemos fazer na nossa própria força ou nos recursos humanos que estão ao nosso redor? Em lugar do prejuízo de se confiar no ser humano, há uma promessa de bênção para quem confia em Deus. Então, no verso 7 em diante, o profeta vai dizer: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é comparado a uma árvore que é plantada junto às águas. Está sempre verde, está sempre frutífera, mesmo em tempos de adversidade. Lembramos do Salmo 1, quando o salmista diz que o justo que confia em Deus é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas e que no tempo dá fruto e sua folha não murcha, mas tudo o que faz será bem-sucedido. O homem que confia em Deus também vai passar pelo calor, vai atravessar o ano de sequidão, mas como a sua confiança está firmada em Deus, ele vai reagir de forma diferente. Ele estende as suas raízes para o ribeiro, para a fonte de recursos. Ele não perde o vigor, a sua folhagem não murcha, porque ele está conectado à fonte de água viva. Ele não se perturba, não entra num estado de ansiedade, de depressão, porque a sua confiança está posta em um Deus Todo-Poderoso, que diz que podemos lançar a nossa ansiedade sobre ele. Ele não deixa de dar fruto, mesmo nos dias difíceis. Isso não impede que ele produza frutos de justiça, de generosidade e tantos outros. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118 e o verso 8. Quando alguém conta o número de versículos da Bíblia, esse versículo está exatamente no meio. E ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, o centro realmente da Bíblia é: busque refúgio no Senhor e não coloque a sua confiança no homem. Há uma história interessante de um menino que embarcou no avião, sentou-se no seu assento e começou a colorir um livro para passar o tempo. E, de repente, o avião entrou numa turbulência
e ele balançava e sacudia, e os passageiros começaram a gritar, assustados, e o menino tranquilo, desenhando lá, pintando, colorindo o seu livro, e uma passageira sentada ao seu lado ficou olhando aquela situação e disse: menino, você não está com medo? E ele disse: não, senhora, não estou com medo, porque meu pai é o piloto. E é isso que nos faz estar tranquilos mesmo no meio da tempestade, quando lembramos que nosso Pai é aquele que está no comando das coisas. Em que áreas devemos confiar no Senhor? Em todas as áreas da nossa vida. Devemos confiar em Deus para nossa salvação, porque Ele é quem fez tudo o que precisávamos para sermos salvos. Quando o profeta diz que o homem que confia em Deus estende suas raízes para o ribeiro, precisamos nos lembrar que Jesus é a fonte de água viva. Ele prometeu dizendo: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós podemos encontrar salvação em Deus, em Jesus. Podemos confiar no Senhor para a nossa provisão. O apóstolo Paulo, mesmo estando em grande necessidade, preso, mas ele agradece pelo suprimento que recebeu da igreja de Filipos. E como eles compartilharam com ele, ele tem uma palavra de promessa para eles, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos suprimento para as nossas necessidades. Nós temos também do Senhor a capacitação para realizar a sua obra e tudo que Ele nos dá para fazer. Quando nós colocamos a confiança no Senhor e não no nosso braço, na nossa capacidade, Ele nos dá a graça, a direção e tudo o que precisamos para alcançar sucesso na nossa vida. O que nós podemos entender desse texto, queridos, é que a nossa confiança revela onde está o nosso coração e qual é o nosso relacionamento com Deus. As decisões mais básicas da nossa vida fluirão da fonte da nossa confiança. Se confiamos em Deus ou se confiamos em nós mesmos e nos outros homens, isso afetará todas as decisões, as mais importantes que teremos que tomar. E aqui nós vemos que o profeta nos adverte: confiar no homem, em si mesmo, ou apenas nos recursos humanos, leva à maldição e à falta de frutos. Mas confiar em Deus, é bendito o homem que faz assim, porque é uma bênção poder confiar em Deus. Confiamos no perfeito sacrifício de Cristo realizado na cruz para nossa salvação. Confiamos que Ele pagou a dívida impagável que tínhamos com Deus. Confiamos que Ele é poderoso para nos guardar e nos proteger até o fim. Não coloque a sua confiança na sua segurança eterna na mão dos homens, nem na sua capacidade, nem nas dos outros, mas confie apenas no Senhor. O que o texto nos mostra é que não podemos substituir Deus por nada deste mundo. Nas crises, nas dores, nas angústias, não podemos transferir nossa confiança para o nosso próprio poder ou para a força das outras pessoas. Se confiarmos no homem, seremos decepcionados. Mas quando nos decepcionamos com os homens, às vezes isso é exatamente o caminho para nós nos voltarmos para Deus como aquele em quem nós podemos confiar. O problema é que nós não confiamos em Cristo naturalmente. Nosso coração precisa ser transformado. Mas Deus fez uma promessa ainda no Antigo Testamento, Ezequiel 36, verso 26, ele disse: eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Em Jesus, essa promessa se cumpre porque Ele nos dá um novo coração, uma nova vida, coloca o seu Espírito em nós e nos faz viver realmente num novo relacionamento com Deus. Jesus é o nosso exemplo supremo de confiança em Deus, porque Ele
mesmo no momento mais difícil da sua vida, disse ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. A vida sem Deus no centro é um deserto infrutífero permanente. Quando Adão pecou, foi excluído do jardim de Deus. Mas o segundo Adão, Cristo, assumiu o nosso lugar, sofreu a punição que nos era devida. E agora, quem crê em Jesus desfruta desta água viva que aquele que beber nunca mais terá sede. Não apenas devemos confiar em Deus, mas também levar os outros a fazerem o mesmo, vivendo como árvores que dão frutos e não como arbustos que só deixam o lugar árido e sem vida. Precisamos confiar no Senhor hoje. Aquele que confia no Senhor encontrará nele uma fonte inesgotável de vida, de paz e de esperança. Eu encerro citando o Salmo 115, quando o salmista diz: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Vós que temeis o Senhor, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia! Que possamos então hoje colocar a nossa confiança no Senhor e esperar nele, porque Ele tem bênçãos para a nossa vida.